É um novo nome na política, é um corajoso, afinal, ele está aí numa disputa, numa pré-disputa eleitoral, está entre tubarões da política, falei isso para ele aqui, a coragem dele, eu vou conversar com ele, o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, seja muito bem-vindo aqui na VTV SBT. Uma honra estar aqui com vocês, ótima apresentação, fico muito feliz. De fato, vai ser uma disputa muito complicada, os partidos dispõem de muito dinheiro, a gente dispõe de uma molecada com muita energia, como você viu aqui quando a gente chegou. Então é aquela disputa que em termos, vamos dizer, financeiros será desproporcionais, em termos materiais será desproporcional, mas ela também é desproporcional em outra área, em termos de ideias. Em termos de ideias, a gente tem muito mais ideias do que eles. Então o que eles têm com grana, a gente tem de ideia, e aí vamos ver o que vem. Se boas ideias para salvar o Brasil ou muita grana para comprar quem precisa. Renan, quantos anos? 42 anos, aquariano, nascido no dia 14 de fevereiro. Você é um novo nome da política. Posso dizer que eu sou o melhor novo nome da política brasileira. Olha, e corajoso, por sinal. Tem que ser, né? Ainda mais arrumando as brigas que eu arrumo com as duas maiores facções criminosas do Brasil, e não estou falando do PL e do PT, estou falando daquelas outras duas que a gente sabe. Também com as facções políticas, que eu posso dizer, muitos processos que eu recebi dessa turma, mas a gente sabe que se você está tomando processo, está recebendo ameaça desse tipo de gente, você está fazendo algo de certo. Esse é o ponto. Algo de certo nós estamos incomodando. Fazendo. Sim. Você tem certeza que vem incomodando. Afinal, o Renan já aparece em algumas pesquisas eleitorais, é isso? É isso. Na pesquisa Atlas, por exemplo, eu estou pontuando de 3% a 4% em todos os cenários, empatado com os governadores. Imagina, o Ratinho é governador do Paraná, no Minas Gerais o Zema, em Goiás o Caiado, estou empatado com eles, ultrapassando eles, numa tendência de crescimento, sendo que eu só tenho uma pré-campanha há 3 meses. Eles usam muita estrutura para poder concorrer e eu tenho umas ideias melhores do que as deles. E aí, nesse duelo, por enquanto, estou levando vantagem sobre eles. Renan, eu quero falar sobre essas ideias que você tem. Eu acho que o Brasil merece ouvir, sim, como eu já disse aqui para o Renan, quando ele chegou aqui, eu vejo o brasileiro, o eleitor brasileiro, eu não sei se você concorda comigo, mas é um eleitor que está descrente da política e muitas vezes não gosta do candidato, mas vota no candidato não gostando para o outro não entrar. Eu acho isso um absurdo. Sim. Eu acho que a gente tem que quebrar esse sistema, a gente tem que ouvir novas propostas, novos candidatos, sim, e dar novas oportunidades para mudar o sistema que, no meu ver, eu fico triste. Eu fico triste. Deveria ser um ato de felicidade a gente acordar num domingo e votar, mas eu vou falar que, nas últimas eleições, eu fui votar triste. Eu também. Como se fosse um voto de protesto, vamos dizer assim. Eu também. Na verdade, eu fui nas últimas eleições. Na última, no segundo turno, eu votei nulo. Eu não acreditava nos candidatos e acho que os dois candidatos estavam mais interessados em encher o bolso de dinheiro e não apresentar nenhuma proposta para o Brasil. Basta ver o seguinte, no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, os dois ficaram brigando igual duas crianças no debate. Pareciam 2 meninos brigando. Era patético, só que eram 2 senhores com mais de 70 anos. Como é que 2 homens com mais de 70 anos se comportavam igual 2 crianças idiotas? E aí, né, o que acontece? Quando você tem 2 idiotas disputando uma eleição para presidente, e aí eles são colocados diante de adultos na esfera global, por exemplo, eles vão enfrentar o Modi, que é lá da Índia, o Donald Trump, ou qualquer grande líder do mundo, eles parecem bobos. Tanto que o Xi Jinping tratou o Lula como um bobo durante todos esses tempos. O Trump tratou o Bolsonaro também como um bobo, porque nós somos bobos. A gente elege um bobo, e aí o bobo vai governar como um bobo. Nós pagamos um mico gigantesco internacional com as opiniões do Lula recentemente. Então, tá na hora do Brasil parar de de não se levar a sério, achar que é apenas eu sou muito engraçado, tô aqui para disputar. Ou deixa as coisas como estão. Exato. Eu tô cansado, vai ser assim, não vai resolver nada. Eu tenho essa impressão do povo brasileiro. É isso. E vira um desleixo. E aí, quando você não liga para nada e você não espera nada de si, você também não tem muitas ambições. Então, o brasileiro ele perdeu a vontade, por exemplo, de eu quero viver num bairro melhor. Eu quero passar um projeto de lei que resolva a parte de segurança pública. O brasileiro cansou. Ontem passou uns projetos mais importantes do Brasil envolvendo aumento de pena para furto, roubo e receptação. Imagina, se roubarem teu celular na rua, a pessoa vai solta no mesmo dia. Agora não. Com essa lei que passou, as penas aumentaram bastante. Só que as pessoas nem estão comentando isso, porque as pessoas meio que desistiram de melhorar o Brasil. As pessoas estão preocupadas, eu volto a repetir, em torcer pelo político A, B ou C. Pois bem, o político A, B ou C, que são esses que estão disputando o poder aí, eles são políticos velhos, muito velhos, com ideias muito velhas, e as ideias estão tão velhas que eles nem lembram mais delas. Por isso que a proposta, e eu vou dar um nome para eles, do Lula contra o Flávio Bolsonaro pelo menos eu não sou ele. E a do Flávio Bolsonaro contra o Lula, pelo menos eu não sou ele. E aí acontece o que você descreveu, que
eles tentam pedir para você votar no menos pior. Dá para não votar no menos pior, dá para ter uma eleição que você vote no melhor. E, Renan, ainda falando sobre esse projeto de lei, para a pena ficar mais grave, acontece um outro problema, o Poder Judiciário. Sim. Que está em descrédito também. Total. Então, de repente, a pessoa vai presa porque realmente roubou o celular. O sistema carcerário é frágil aqui no Brasil e o judiciário piorou. A pessoa, roubou um celular, tá, cumpre lá a pena, tal, vai solto e está roubando de novo. Então, assim, é um sistema que tem que ser mudado no geral. Sim. E você tá com essa coragem? Mas precisa ter. Olha só, o que eu proponho sobre todos esses assuntos. A gente pode falar de imposto, de roubalheira, de crime. Tenta imaginar o seguinte, qual seria o seu Brasil ideal? Vamos tentar imaginar como é que seria um país sério daqui 30 anos. É um país que estaria sentando numa mesa como essa, com as maiores nações do mundo. Estaria o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da Índia e do Brasil. O Brasil teria que ser um país importante. Tem tamanho, tem território, tem população para isso. É um Brasil que não tem mais favela. É um absurdo a gente ver um país que as pessoas moram em favelas. É um país que não tem mais crime organizado. É um país que as pessoas estão todas trabalhando. E não hoje com metade do país recebendo algum tipo de auxílio e a outra metade ralando e pagando imposto. É um país em que as ruas são limpas, em que as casas não precisam ter muros, porque não vai ter ladrão tentando invadir a casa. É uma rua em que você não precisa botar insufilme no seu carro, porque ninguém vai roubar a tua bolsa dentro do carro. Seria um Brasil perfeito. E não é você nem acha perfeito. que é possível? É que não é um Brasil perfeito, Mas é um você país acha que normal. é possível isso? É normal. É. Porque quando você me pergunta assim, Marielle, qual um Brasil perfeito? Sem fome, com educação, com uma saúde digna, com moradia. Sim. Não morar numa favela, por exemplo, com segurança, a gente poder sair sem medo na rua. Para mim, parece um Brasil muito distante. Exato. Que pena, que triste. E você sabe o que é mais assustador? Só que seria o básico. Seria o básico o Sim, Brasil ser assim. Sim. Agora, reparou que a gente não consegue sonhar no básico. O básico parece assim, nossa, que maluquice. Tá distante. Tá distante. Só que se você pegar um avião agora e for pro Chile, pro Uruguai ou pra Argentina, 3 países que têm seus problemas, suas dificuldades, adivinha, é praticamente assim que a gente escreveu. No Chile não tem favela. No Chile há um pouco de pobreza, mas é muito maior do que no Brasil. Não tem esses assaltos que a gente tem. O Chile é um país de terceiro mundo, assim como o Brasil, e se resolveu. Países na África estão se resolvendo. Ruanda, que era um país que nos anos 90 a gente só falava guerra civil, epidemia de doenças das mais diversas. Pois bem, Ruanda resolveu o problema dela. Ruanda, você vai para Kigali, capital da Ruanda, ela é mais limpa que as capitais brasileiras. Se Ruanda está se resolvendo, se o Vietnã, que a gente fazia piada da guerra do Vietnã, se resolveu, por que o Brasil não consegue? É que a elite política do Brasil, ela consegue ser pior que a elite política do Vietnã ou de Ruanda. E a gente perdeu a vontade política de resolver. Então, a gente tem que voltar a ter ambição. A minha ambição tem que ser muito grande. A minha ambição o Brasil é um dos 5 maiores países do mundo até o final desse século. E para fazer isso, eu vou ter que tornar o Brasil um país economicamente forte, com marcas famosas mundo afora. Se eu perguntar para um gringo qual é a marca brasileira, no máximo alguém vai falar Havaianas. Talvez vai falar Havaianas. Ninguém vai falar outras marcas. Por que a gente não tem marca de roupa, marca de comida, marca de eletrônicos brasileira fazendo sucesso lá fora? A gente precisa. Um país sério tem que ter. Sim. Por que a gente... os gringos hoje não têm respeito pelo Brasil porque o Brasil não tem armas para se defender. Se os Estados Unidos quiser derrubar o governo brasileiro, igual ele derrubou o da Venezuela ou do Irã, ele derruba a gente num estalo de dedo. Hoje, o Comando Vermelho controla áreas inteiras do território brasileiro. Então, nós somos fracos. Nós somos um país fraco, que não consegue se proteger de fora nem de dentro. Nós somos um país que não consegue pagar as próprias contas. Está todo endividado, a dívida está aumentando e a gente só gasta com besteira. Nós somos um país com desigualdade regional bizarra. As pessoas no Nordeste estão muito pobres. As pessoas no Norte estão migrando para o Sul. Como resolver isso? Então, se você olhar o Brasil ideal para 2030, eu penso assim, bom, para daqui 30 anos, desculpa, para 2056, vamos pensar, o que eu vou fazer daqui até 2056 para entregar esse país? E foi o que nós fizemos com o nosso partido. A gente montou um partido com um plano, chama Livro Amarelo, e aí montamos um plano de ação para o Brasil ser esse país que a gente quer até 2036. Já tem esses planos? Já tem. São 6 livros que nós montamos, e nós vendemos esse livro para as pessoas compraram esse livro, e com o dinheiro da venda do livro a gente montou nosso partido. E o brasileiro tem que ler, né? Tem que ler mais, inclusive, porque Sim. falta isso, Renan. Sim. Você falou do partido, aliás, eu iria começar a entrevista falando sobre o partido. O partido foi criado recentemente, como você falou, mas vem do movimento criado por você e uma outra pessoa, um outro fundador. O Kim Kataguiri, um deputado. Que é deputado.
que na época a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Sim, isso. Nós lideramos as manifestações que derrubaram o governo da Dilma em 2016, a famosa Dilma do PT. O movimento cresce, então. Sim. Naquele momento, você já estava planejando essa trajetória para chegar até aqui, hoje, em 2026, e estar aqui sentado como pré-candidato à presidência? Grande pergunta, hein? Isso é uma pergunta jornalística. Eu sempre imaginei que eu ia mudar o Brasil de alguma maneira. Mas eu não pensava em ser presidente da República para isso. Eu achava que sendo um ativista nas ruas eu ia poder pressionar as pessoas e pressionar as autoridades iam ceder para a pressão popular e ia fazer o certo. Até que um belo dia eu percebi que as pessoas que estavam na rua comigo cobrando os políticos corruptos começaram a se apaixonar pelos próprios políticos corruptos. Então quem estava comigo falando, olha... Dentro do movimento? Não só no movimento, nas ruas. Tá. A gente levou milhões de brasileiros para as ruas pelo Fora Dilma. O que aconteceu? Anos depois, essas mesmas pessoas que saíram comigo nas ruas falaram, eu era contra a corrupção, mas se a corrupção for do Flávio Bolsonaro, eu aceito. Se a corrupção for do Valdemar da Costa Neto, eu aceito. Porque eles não são corruptos. Isso é mentira da esquerda, da imprensa. Não era mentira. Eles são corruptos, objetivamente corruptos. Assim como o petismo é eivado, é cravado de vários corruptos. No fundo, as pessoas que saíram comigo nas ruas, em grande parte, elas estão aceitando o teu ladrão de estimação delas. O sistema. Caiu no sistema. Caiu no sistema. E aí eu falei, olha, eu só vou poder enfrentar o sistema se eu entrar lá dentro. Então eu preciso de um partido e talvez eu tenha que ser candidato. E foi aí que a gente falou, ok, a gente vai armar essa missão impossível, né, de entrar no sistema, invadir o sistema e fazer o que precisa ser feito. E por isso nós montamos o partido, inclusive o nome do partido é Missão. Missão. Aí cria-se uma missão e a gente sabe que na política, nesse sistema, tem que ter articulação política. Tem. Amigo, políticos que fazem acordos e tudo mais. Qual a resposta que você tem a me dar sobre isso? Sendo que é um partido novo que ainda não tem essas articulações. Bom, quando montamos o partido político, a gente não precisou e nem pediu ajuda dessas pessoas poderosas. A gente foi inteligente e trabalhou muito. Com base nisso, a gente construiu o nosso próprio caminho que deu nossa própria independência. Hoje, para nós lançarmos nossos candidatos, agora a gente não precisa pedir apoio de ninguém. Eu sou pré-candidato a presidente, mas se você perguntar para as lideranças dos outros partidos, eles falam, não, tira esse cara daí. Eles não podem evitar, porque agora nós temos nosso próprio partido. Então, o sistema meio que vai ter que aceitar que a gente está no jogo. O sistema não queria aceitar, agora ele tem que aceitar. Aceitou. Se nós ganhamos a eleição, e com o discurso que nós temos, vai ser através de um grande movimento que vai convocar as pessoas a enfrentar o crime organizado. Eu quero destruir o crime organizado no Brasil, enfrentar a corrupção no Brasil e tornar o Brasil um país de fato rico. Se a gente fizer essas três coisas, o Brasil se torna um país desenvolvido. Pois bem, eu vou ter um dever de confrontar e convencer o Congresso Nacional a fazer o que é certo. E aí nós vamos usar todos os meios que nós temos à disposição para fazer eles fazerem o certo. Ou o mais próximo possível do certo. Se nós fizermos essas medidas, que é colocar o Brasil em estado de defesa, para entrar nas favelas, tirar o crime organizado de lá, prender e em combate matar as lideranças do crime organizado, eu estou sendo muito direto, porque precisa ser dito isso. Se nós passarmos uma reforma que mexa nos privilégios que estão no setor público, para você poder diminuir imposto, para que os produtos fiquem mais baratos para as pessoas, e se no final a gente fizer uma grande reforma administrativa, diminuir o número de municípios, fazer uma administração racional do dinheiro público, vai sobrar tanto dinheiro que os juros abaixam, impostos abaixam, e o Brasil começa a crescer. Diminuir o número de municípios? Como assim? Sim. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Sim. Grande parte desses municípios, eles não se sustentam. Vou dar um exemplo. Tem um município que chama Grajaú, que fica no Maranhão. Esse município, ele é muito pequeno, muito pobre. Os índices de desenvolvimento humano, ou seja, a qualidade de vida ali, ela é similar à de um país da África subsaariana. Muito baixa. E quem paga a conta de lá é tudo governo federal. Não existe essa coisa chamada governo federal. Esse dinheiro, no fundo, vem, na verdade, de outras cidades que se pagam. Por exemplo, Campinas. A gente está em Campinas, o dinheiro sai de Campinas e vai para Grajaú, no Maranhão. O prefeito de Grajaú, no Maranhão, não se importa se a educação melhora, se o saneamento básico melhora, se nada melhora. Ele contratou, na verdade, um show da MC Melody por R$300 mil nessa cidade, paupérrima. A cidade é muito pobre. Para ele, se ele contrata o show da MC Melody, isso tem um efeito político bom porque ele se reelege. E ele não precisa, na verdade, prestar conta para as pessoas se ele entregou um serviço bom. Esse município não deveria existir. Não que eu vou passar um trator no município, mas nós vamos juntar ele com outros municípios ao redor e vamos criar um município só. Vai custar muito menos. Distrito. Como se fosse um distrito. Voltar a ter distritos. Exatamente. Como sempre foi. Exato. E aí, esse distrito muito maior, em vez de a gente ter, por exemplo, 50 vereadores, vai ter 9 vereadores.
vai ter um prefeito, vai ter uma secretaria de educação, uma secretaria de saúde. E o uso desse dinheiro vai ter que ser racionalizado, ou seja, olha, vai receber o dinheiro, ele tem que ser bem aplicado, senão o prefeito dessa cidade maior, esse distrito, perde os direitos políticos. O que a gente está propondo é, se o prefeito não é um bom prefeito, não adianta a gente achar que a população vai avaliar. Eu falo isso aqui olhando para a câmera. A população, na maior parte dos lugares, não sabe avaliar os políticos. A população, um político vai, oferece R$500 e compra o voto dela. É verdade. Precisa de educação. É verdade. A população não só não tem educação, como ela acha legal trocar voto por dinheiro, na maior parte dos lugares mais pobres. Então, para melhorar a vida dessas pessoas, nós vamos instituir a seguinte regra. Se o prefeito não melhorou o saneamento básico, vamos dar um exemplo. Tem cidade no Nordeste que não tem nada de saneamento básico. Se ele continuar nos 4 anos de mandato com nada de saneamento básico, ele não pode concorrer. Ele perdeu o direito político, porque ele não cumpriu a função. Ele está ganhando dinheiro lá com o prefeito para fazer o quê? A gente sabe o que ele está fazendo. Ele está roubando dinheiro. Só que esse dinheiro que ele está roubando não é da cidade. Esse dinheiro que está roubando se ele estava em Grajaú, no Maranhão, é de Campinas, é de São Paulo, é de Joinville, em Santa Catarina. Esse dinheiro é do povo. É do povo, de outros lugares. E o povo está sendo roubado. Aí sabe quando o povo percebe que está caro isso aqui? Quando ele vai comprar um celular e o celular está uma fortuna. Quando ele vai comprar uma carne, a carne está fortuna. Então as pessoas acabam não percebendo, mas eu quero diminuir o número de municípios de quase 6 mil municípios que nós temos no Brasil para no máximo 2.800. Aí vai ter muito menos prefeito, muito menos vereador te mamando, que é isso que esses caras fazem, mamam o dinheiro público como se não houvesse amanhã, roubam como se não houvesse amanhã. Renan, mas seria uma mudança drástica reduzir assim o número de municípios. Mas se não fizer, nós seremos administrados por mais de 3 mil ladrões que já estamos administrando hoje. São 3 mil prefeitos ladrões, que não ligam em melhorar a vida das pessoas. Não ligam. E mais, os municípios deles são sustentados com o dinheiro de outros municípios. É errado. Não tem aquele ditado velho, quem paga a banda escolhe a música? Ora, se a população das cidades que são mais produtivas estão pagando a conta, elas têm que decidir também como esse dinheiro é gasto. Só que quem decide como esse dinheiro é gasto é um prefeito corrupto de uma cidade do interior. E vai gastar como ele quer. Como ele quer. Com farra, com parente dentro do governo. Aí ele vai, e para se reeleger, ele vai fazer um festão, vai desviar dinheiro com empreiteira. São nessas cidades onde acontece muita corrupção. E onde os políticos mandam aquelas emendas do orçamento secreto, e essas emendas são desviadas. A gente tem que acabar com isso, se a gente quiser que o Brasil seja um país sério. Se não, assim, se fala, não, Renan, eu quero que o Brasil não seja sério, então não mexe nisso. E a gente continua jogando dinheiro nessa fornalha. É uma fornalha, está queimando dinheiro. E deixando um monte de vagabundo rico.